Segundo fator, temperatura. É o seguinte. Regra número 1. O aumento de temperatura. O aumento de temperatura favorece a reação endotérmica. Diminuir a temperatura favorece a reação isotérmica. Bom, isso aqui é simples, pessoal. Quando eu falo reação endotérmica, o que significa isso? Significa, portanto, ΔH maior do que zero. E reação isotérmica significa, portanto, ΔH menor do que zero. Isso é o básico. Ficou claro aqui a ideia? Vamos verificar isso aqui em duas partes. Vamos lá agora. Exemplo 1, bem simples. C2H6 reage com gás oxigênio, produz gás carbônico e H2O. Tudo bem? Aqui é gasoso, aqui é gasoso. O balanceamento vai ficar quanto? O balanceamento aqui vai ficar 2, o balanceamento aqui vai ficar 3, que é 4, mais 3, 7, que vai ficar 7 sobre 2. Bom, mas a questão é, essa reação tem um ΔH igual a menos 100 quilocalorias por mol. Obviamente esse valor não é exatamente correto, tá? É só apenas um valor para efeito de comparação. Bom, vamos lá, traduzindo. Essa equação ela é endotérmica ou exotérmica? Essa equação é exotérmica. Por que essa equação é exotérmica? Porque o ΔH dela é menor do que zero. Então, quando eu leio a equação normalmente nesse sentido, observe a seta que eu vou colocar. Quando eu leio a equação nesse sentido, ela é o quê? Ela é exotérmica porque está escrito que ela é exotérmica. Portanto, se eu ler a equação no sentido contrário, ou seja, a equação inversa, ela vai ser o quê? Endotérmica. Tá, Henrique, e daí? E daí é que eu tenho que fazer isso para poder analisar a minha letra A. Vamos lá, eu vou aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura. O equilíbrio químico vai deslocar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Quando você aumenta a temperatura, você favorece a reação endotérmica. Aumentar a endotérmica nesse caso, para esse caso, e somente para este caso, significa deslocar o equilíbrio para a direita ou para a esquerda? A equação endotérmica para a esquerda. Portanto, quando eu aumento a temperatura, para esta equação, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Significando, portanto, que eu aumento as concentrações, as quantidades de reagentes e, consequentemente, as concentrações dos produtos vão diminuir. Ficou claro o que eu falei? Já, de novo aqui. Letra B, já sabe, né? Só para treinar mesmo. Eu vou diminuir a temperatura. A pergunta é, o que acontece com a concentração, só um minuto. Então, o que acontece com a concentração da água? Vamos lá. Diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura. Significa o quê? Porque tem um reagente, tem um produto. Diminuir a temperatura favorece a reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Portanto, desloca o equilíbrio para esta reação, para a direita ou para a esquerda? Para a direita. O que significa isso, portanto? Que aumenta as concentrações dos produtos e diminui a concentração de reagentes. Então, responda a pergunta. O que acontece com a concentração da água? Como a água ela é o produto de da reação, neste caso, a concentração da água aumenta. Aumenta. Ficou claro aqui? Já. Vamos para a última parte agora
Ah, não. Falta só mais um detalhe aqui. Quero explicar para vocês. Essas transformações que eu passei agora são chamadas transformações químicas, obviamente. Eu tenho reagentes reais, outro reagente para formar um produto. Mas existem também transformações físicas. E tu pode chamar essas transformações físicas de exotérmicas ou endotérmicas. Tudo bem? Por exemplo, aqui, olha. As transformações físicas básicas quais são? Vamos lá. Um tópico aqui. Temperatura em função dos estados físicos. Como é que vai funcionar isso daqui? Aqui eu tenho o quê? Sólido, líquido, gasoso. Aquece, vira sólido. Aquece, vira líquido. Aquece, vira gasoso. Transformação do estado sólido para o estado líquido, chamada de fusão. Do estado líquido, estado gasoso. Vamos colocar aqui vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, condensação ou liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, eu tenho solidificação. A passagem do estado sólido para o estado gasoso se chama sublimação. E do gasoso para o sólido se chama ressublimação. Deixa eu escrever isso aqui. Gasoso para o sólido para o gasoso é sublimação. E do gasoso para o sólido é chamado de resublimação. Bom, e daí? E daí, quando você anda nesse sentido, você tem que esquentar o material, tudo bem? Aquece, vira líquido. Aquece, vira gasoso. Então você tem que fornecer calor ao sistema. Então esse processo, por definição, ele é endotérmico. Ficou claro aqui? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Passagem do estado líquido para o estado gasoso são processos endotérmicos. Consequentemente, se você andar no sentido contrário aqui, olha, isso aqui vai ser o que processo? Vai ser um processo exotérmico. Se o processo é exotérmico, por quê? Porque quando você passa do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, o cara tem que perder calor. Ele tem que fornecer calor ao sistema. Então, baseado nisso daqui, você tem isso aqui, esse exemplo. Água, estado sólido, se transforma em água no estado gasoso. Essa equação, agora ele não fala em nada, ela é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Porque o simples fato de passar do estado sólido para o estado gasoso significa que eu tenho um ΔH mais do que zero. Então, significa o que significa isso? Significa que quando eu leio a equação nesse sentido, ela é o quê? Indo. E quando eu leio a equação no sentido contrário, ela é o quê? Exotérmica. E por causa disso, tem as várias perguntas. Se aumentar a temperatura, se diminuir a temperatura? Bom, é o mesmo raciocínio da questão anterior. Fechamos aqui temperatura. Vamos verificar o último tópico, que é o mais fácil de todos. Pressão.